noite. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Senhor, Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? O que tem mãos e o coração puro, que não é vaidoso. Que não é vaidoso, e sabe amar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença nesse momento e pedimos que o Senhor venha dirigir os nossos pensamentos, orientar os nossos corações, falar, meu Pai, com o teu povo, falar especialmente com aqueles que têm sido teimosos em dar ouvidos às suas emoções, ao seu coração, levantar os que estão caídos na fé, aqueles que estão frios, mornos. Ó, meu Deus, ajude-nos a decifrar esse livro tão complicado, mas tão importante, tão glorioso, tão esclarecedor com respeito às coisas futuras. Porque se o Senhor não falar, meu Pai, a gente vai ficar aqui ensinando apenas letra, falando de histórias e levando apenas conhecimentos. Mas nós queremos que o Senhor nos ajude, passando espírito para o teu povo, levando espírito, porque só o teu espírito, ó Deus, o espírito da tua palavra é capaz de levantar os caídos, fortalecer os fracos e animar aqueles que estão de pé. Só o teu espírito, ó Deus, pode nivelar-nos ao ponto de nós podermos seguir em frente como um exército do Deus vivo. Eu te peço, meu Pai, fala conosco, fala com o teu povo. Há pessoas que estão nos assistindo através da IURD TV, de todo o mundo, gente que está ligada, atenta, interessada em saber o que o Senhor quer dela. Então eu te peço que todas as dúvidas sejam dirimidas com o nosso estudo da tua palavra, meu Pai. Ó Espírito Santo, eu não tenho condições para fazer isso, só o Senhor. Então eu te peço, venha operar na vida dos que vão ouvir a tua voz, meu Pai, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, graças a Deus. Eu queria, antes de estudarmos, antes de meditarmos na abertura dos selos, fazer apenas uma retrospectiva do capítulo 5, porque no capítulo 5
E isso é importante para você entender. O capítulo 5 fala que ninguém podia ver sequer o livro selado com 7 selos que estava na mão do Deus do Altíssimo. Ninguém podia sequer ver o livro. E então um dos anciãos disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Venceu. Essa palavra é muito importante. Venceu. Venceu. Jesus venceu. Jesus veio a esse mundo e venceu. Literalmente venceu. E, obviamente, nas suas cartas às igrejas, se você acompanhar comigo, capítulo 2, a carta à igreja em Éfeso, ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, obviamente os ouvidos espirituais, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O quê? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. A segunda carta termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, o quê? De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Da segunda morte. Segunda morte. É muito importante. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Na terceira carta à igreja de Pérgamo, Jesus diz assim, termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quer dizer, mesma palavra, mesma frase. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A quarta igreja, ele diz, a Tiatira, ele diz assim, ele diz assim, capítulo 3, versículo 26, ao vencedor, ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, etc, etc, etc. Então, quem tem ouvidos, termina assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, ele aqui inverte, em vez de falar quem tem ouvidos, inicialmente, aqui ele fala primeiro, depois fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Na quinta igreja de Sardes, também ele faz a mesma coisa. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Então, nessas cartas, você observa o seguinte, que nós já lemos agora. O vencedor para a primeira igreja, o vencedor para a segunda, para a terceira, o vencedor para a quarta, para a quinta igreja, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, há chance de se apagar o nome da pessoa do livro da vida. Você tem o seu nome no livro da vida. Há chance do seu nome, tanto quanto o meu nome, serem apagados do livro da vida. Há chance. Enquanto nós estivermos nesse mundo, há chance de se perder o que nós conquistamos.
Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Isso é muito importante você saber. É o mais importante de tudo, se eu não me engano. Porque as pessoas, há igrejas por aí que pregam, ensinam que uma vez você salvo, salvo para sempre. Mentira. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Quer dizer, pureza. Pureza, vestidura branca. A noiva, quando entra no altar, sobe no altar, ela sobe vestida de branca. Quer dizer, é um símbolo da noiva do Senhor Jesus, que é a igreja, que é lavada pelo sangue do Senhor Jesus, que é purificada dos seus pecados. Então diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Nós falamos, ainda há pouco, sobre o dano da segunda, o quê? Segunda morte. Que essa morte que nós vemos por aí é a primeira. Ainda existe a segunda. Essas pessoas que morrem, todas as pessoas que morrem e vão para o inferno, elas vão ressuscitar. Elas todas vão ressuscitar. Todas as pessoas que morrem vão ressuscitar. Tanto aqueles que aceitaram Jesus, que viveram na fé, eles vão ressuscitar para herdarem a promessa do Senhor Jesus. Mas os que não aceitaram Jesus, aqueles que não entregaram, aqueles que não viveram, aqueles que não assumiram a fé no Senhor Jesus, eles também vão ressuscitar no dia do grande julgamento. E nós vamos ver isso lá para frente. Mas é bom que se saiba que eles vão ressuscitar, vão ser julgados, condenados, e aí vem a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes. Não é morte de um sono eterno, não, é morte de choro e ranger de dentes. Aqui então, o Senhor Jesus envia essa mensagem à igreja de Sardes. O vencedor será vestido de vestidura branca e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. É muito importante, quando você lê a Bíblia, você observar os verbos. Porque o verbo exprime uma ação. Então, quando você atenta para os verbos, às vezes o texto é enorme, e você lendo rapidamente, sem meditar, você passa despercebido uma palavra que desperta a sua fé, que desperta uma vida de comunhão com Deus, porque você começa a meditar naquela palavra, você começa a vasculhar, a viajar com aquela palavra, apenas aquela palavra, aquele verbo. Por exemplo, Jesus disse essa palavra ao vencedor, para todas as igrejas. Ele diz aqui também para a carta de Filadélfia, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ao vencedor. Não é, aqui não está falando quem aceitou Jesus como Salvador, quem me aceitou como Salvador, quem sentiu a minha presença. Não, negativo, está falando de vencedor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essas palavras arremetem a gente até o que vai acontecer, porque o Espírito Santo, obviamente, vai orientando os nossos pensamentos, vai esclarecendo o que isso significa. Finalmente, a última carta à igreja de Laodiceia, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que quer dizer para a igreja ao vencedor? Porque lá no capítulo 5,
fala de Jesus o quê? Que venceu. Só porque ele venceu, ele tem o direito de tomar o livro, selado com 7 selos, e abrir-lhe os selos. Quer dizer, dirigir, conduzir os julgamentos. Essa é a realidade, no fundo é isso. Mas porque ele, o quê? Venceu. E nós vimos na semana passada, que Jesus não venceu por conta dele ser Deus aqui na terra. Ele era homem, assim como eu sou homem. Como nós estamos sujeitos às nossas limitações da carne, da nossa matéria, Jesus também tinha suas limitações na sua carne, porque quando você lê a respeito da história dele, você vê que tudo que acontece com a gente, aconteceu com ele. Jesus teve fome, lá no deserto teve fome, não foi isso? Foi ou não foi? Ele teve fome. O que é fome? Quer dizer o quê? Uma expressão da nossa natureza. O nosso corpo necessita da comida, né, do alimento natural. Jesus chorou quando entrou na cidade de Jerusalém. Ele sentiu a dor daquele povo, aquela compaixão, ele chorou. Você verifica que outras passagens mostram a natureza humana de Jesus. Então ele era homem, ele foi tentado em todos os aspectos, inclusive na parte sexual. Em todos os aspectos ele foi tentado. Ele era homem, como você é homem, como nós somos homens. Só que a diferença é que ele estava permanentemente em espírito. Aí está a diferença. Ele estava permanentemente em espírito, ele estava sempre orando, sempre jejuando, sempre falando com o Pai, sempre, enfim, buscando recursos para manter-se puro. E nós também temos esse direito, você também tem esse direito. Você tem e eu tenho. Então, Jesus venceu, não é porque ele era, o Filho de Deus, ele tinha uma natureza diferente. Não, ele tinha a mesma natureza que nós temos. A diferença é que ele foi fiel até a morte. Ele não pecou, ele não errou, ele não falhou. Então, na hora da situação mais cruel, repito, eu quero recordar, lá no Getsemane, naquele momento, quando ele era separado da Santíssima Trindade. Eu peço, por gentileza, desligar o celular, pelo amor de Deus, porque eu dependo de inspiração, eu não tenho nada escrito aqui, eu preciso de saber o que eu vou falar, e eu preciso de estar atento à voz do Espírito Santo. Então, se você toca o seu celular, se você deixa o seu celular ligado, você me interrompe, e você me interrompendo, você atrapalha todas as pessoas que estão aqui, e aquelas que estão assistindo a IURD TV. Então, pelo amor de Deus, tenha um pouco de simancol, pelo amor de Deus. E eu fico irritado, porque me interrompe uma coisa que eu não posso brincar, não estou brincando. Nós falamos na semana passada que Jesus venceu porque ele fez por onde vencer. Ele não venceu porque ele tinha sido simplesmente nascido do Espírito Santo. Ele venceu porque ele lutou por isso. Ele trabalhou por isso, ele investiu nisso. Ora, porque ele venceu, então ele teve o direito de tomar o livro, de pegar o livro da mão direita do Deus Pai e abrir os selos.
Você vê como é que eu já me compliquei. Mas ele, então, venceu. Nós, de acordo com essas cartas apocalípticas, nós temos o quê? Que vencer. Você tem que vencer. Você foi liberto dos vícios, você foi liberto da vida de outrora, você foi batizado nas águas, você foi batizado com o Espírito Santo. Isso não significa dizer que você pode afrouxar ou relaxar na fé. Bom, eu já cheguei no ápice da minha fé, agora eu vou só ficar mantendo e controlando e vivendo a minha vida. Não, de jeito nenhum. Você tem que vigiar a sua salvação 24 horas por dia. Porque quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, quando ela tem um compromisso com o Senhor Jesus, o diabo a ataca muito mais do que aquelas pessoas que estão lá fora. Ele não vai buscar aqueles que já são dele. Ele tenta os outros que estão buscando, mas aqueles que são de Deus, esses são muito mais atacados por conta da condição deles. Porque cada pessoa que nós roubamos do inferno, é um inimigo feroz do diabo. O diabo não suporta a pessoa que é de Deus. Por quê? Porque essa pessoa de Deus tem autoridade sobre ele. Só isso. Essa pessoa que é de Deus passa a ter autoridade sobre todo o inferno por conta dela ser de Deus. Essa pessoa faz parte, digamos assim, da tropa de elite do reino de Deus. Então, quando uma dessas pessoas é destruída, então há festa no inferno. Só para você ter uma ideia, eu ouvi falar, não sei se é verdade, até que ponto é verdade isso, mas eu acredito que seja verdade, quando uma pessoa quando um muçulmano se converte ao cristianismo, se é mulher, o marido tem direito de matá-la, tem o direito de tirar a vida dela, perante a lei muçulmana. E cada cristão que se converte ao muçulmano, se converte a muçulmano, o islamismo, cada pessoa equivale uma importância incrível que a pessoa recebe, um dinheiro incrível que ela recebe da liderança. Eles investem pesado mesmo para tirar as pessoas do cristianismo para o islamismo. Mas pesado mesmo, você não tem ideia do que é. Que aqui não se fala nada, aqui no Brasil, um país até pacífico, mas lá fora você não tem ideia do que isso acontece. Nós temos igrejas lá fora, há um mês mais ou menos atrás, nós tivemos a igreja lá, um dos países da África, eu não sei onde foi, se foi Congo, sei lá, foi um país lá da África, que eles atacaram a Igreja Universal, tocaram fogo. Graças a Deus não aconteceu nada com as pessoas, mas eles queimaram a igreja. De vez em quando nós temos igrejas queimadas lá, porque o trabalho da igreja cresce, o trabalho da Igreja Universal, onde vai, cresce. É só deixar a gente chegar lá. E essa é a razão porque a Índia não tem permitido, não tem dado visto para a gente. A Índia, a China, Cuba, eles não dão visto para nós, para o brasileiro. Então, fica difícil, realmente, mas através da IURD TV, eu duvido que eles vão fazer alguma coisa, porque nós estamos chegando lá.
Então, o que nós estamos falando, queremos dizer para você, é que o diabo age dessa forma. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você pode ter certeza que aí vem o batismo de fogo. Aí vem o batismo de fogo. Aí vem os problemas graves. Mas você tem o Espírito Santo. E você tem e está em condições de vencer. Porém, se você afrouxar, se você relaxar na fé, se você não tiver a sua fé mantida, alimentando a sua fé, você perde. Porque ele é perseverante. Na guerra contra o inferno é assim. Na guerra contra o diabo é assim. O que for mais perseverante é o que vence. Em outras palavras, o diabo, ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta... Enquanto você estiver vivo, ele estará tentando você. Enquanto você estiver vivo, você pode ter certeza que você vai ser tentado. Todos somos tentados. Eu sou tentado. Agora, o que é bom, que eu quero dizer para vocês, é que quanto mais tempo você passa na atividade da sua fé, lutando e vencendo, e lutando e vencendo, quanto mais tempo você tiver, mais amadurecido você vai ficando. E, consequentemente, você vai se fortalecendo e vai sabendo como se defender. Compreende o que eu estou falando? A maioria de vocês é como bebê, é como criança. A maioria de vocês. A maioria de vocês aqui, se não forem todos são crianças espiritualmente falando. Você tem que ter consciência disso. Vocês são crianças imaturas na fé. E enquanto vocês são crianças, você vê que uma criança é uma criança, é inocente, é pura, tem uma fé pura, mas não consegue enxergar um pouquinho mais além por conta dessa, digamos, infantilidade na fé. Infantilidade na fé. Então, essa fase de criança é uma fase delicada, que tem que se tomar todo o cuidado. Todo cuidado é pouco, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo. Porque nós tivemos pastores, estávamos conversando hoje com os bispos e falando com eles, quantas pessoas já estiveram no nosso meio, comeram a nossa mesa, comeram comigo a mesa. Pastores, bispos, esposas, comeram conosco na mesa. Estiveram conosco. Eram pessoas usadas por Deus. E, até aquela altura, cheias do Espírito Santo. E, de repente, essas pessoas viram a cabeça. Por qualquer coisinha, perdem o foco, perdem a visão, perdem aquele temor para com Deus, e de repente está lá no inferno, nas mãos do diabo. Isso tem acontecido muito. Durante esses 47 anos de convertido, nós vimos muitas coisas, mas muitas coisas. Muitas coisas. Não vou entrar aqui no mérito, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas eu vi muitas coisas. Pessoas que eram fervorosas caírem como fruta podre, mas caírem assim, seja por adultério, por um mau casamento, seja por dinheiro, amor ao dinheiro, seja pela vaidade. Por exemplo, o pastor que pregou o evangelho, onde eu me converti, a igreja que eu me havia convertido,
Esse pastor, excelente pastor, fez uma revolução espiritual nesse país, estava fazendo uma revolução nesse país, lá no Rio de Janeiro, e se estendendo. Ele tinha tudo para arrebentar, mas era extraordinariamente bom, a mensagem limpa, tanto é que eu me converti lá, que não fosse o trabalho dele, dificilmente eu me converteria, dificilmente. Mas o trabalho dele tinha uma qualidade. Mas o problema desse pastor, ele não era bem casado. Ele não era bem casado. E o outro problema que ele também trazia, que era grave, era a sua vaidade. A vaidade. Porque o trabalho dele cresceu, desenvolveu rápido. Mas por conta da vaidade, ele teve um dia, foi convidado para estar junto com o Papa, e ele foi lá, e beijou a mão do Papa. E você sabe, todos os que beijam a mão do Papa são amaldiçoados. Você vê aí os jogadores, os artistas, os políticos, beija a mão do Papa, já era. Escreve isso que eu estou falando. Beijou a mão do Papa, já era. O Lula não beijou a mão do Papa. O Lula, malandro, não beijou a mão do Papa. Mas quem beija, escreva o que eu estou falando aí. Você vai ver se não vai ser amaldiçoado. Esse pastor, coitado, muito vaidoso, e você sabe que é uma forma de atrair as pessoas, é aguçar a sua vaidade pessoal, o seu nome, a sua reputação, tirar uma foto com o Papa. Só em pensar nisso me dá nojo. Mas ele tirou, beijando a mão do Papa, e pegaram a foto dele e colocaram, levaram para a igreja. Está lá. Conclusão, perdeu a vida novo, jovem, e deixou a igreja com o filho, enfim, a vida foi o trabalho foi para o brejo, está atolado até sei lá onde. Mas o fato é que você tem que ter essa consciência, e eu vou tirar até o meu paletó, que agora eu sinto calor. Você tem que ter essa consciência. Conforme nós vimos ali nessas cartas apocalípticas, que falam sobre o vencedor. Por exemplo, eu não venci ainda. Eu estou vencendo, mas não venci ainda. Eu só vou vencer quando eu morrer nessa fé. Enquanto eu estiver vivo, eu corro risco. Mas eu corro menos risco do que você, que está começando na fé há pouco tempo, porque você é inexperiente. Você ainda não tem a experiência que a vida cristã exige para que você possa mantê-la. É por isso que Jesus permite problemas. Você enfrenta problemas? Você enfrenta dificuldades, você enfrenta tribulações, você enfrenta rejeição da sua família, as pessoas gozam de você, fazem zoeira com o seu nome no trabalho, isso é excelente para você. Ao invés de você ficar choramingando, dê graças a Deus, porque Deus permite que você venha ser maduro com esses problemas. São os problemas ou os desertos que nós passamos é que nos amadurece, é que nos fazem crescer. O Espírito Santo não dá maturidade. O Espírito Santo não dá nenhuma maturidade. Ele dá o quê? Força, coragem, inspira, orienta, dirige, ensina. Mas a maturidade que você precisa para crescer e ter uma fé robusta e resistente são os problemas.
Os problemas que você enfrenta, os problemas que nós enfrentamos, são para nos preparar para outros problemas maiores. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, por exemplo, naquele evento da minha prisão, da injustiça e tal, aquilo ali foi excelente para mim, embora no momento, naquela altura, eu estava revoltado por conta das injustiças, da safadeza que eles estavam fazendo comigo, da pilantragem que eles fizeram comigo, um assunto completamente político, que não tinha nada técnico, só político. Todas as perseguições pelas quais nós passamos são políticas, interesses políticos e religiosos, porque nós contrariamos muitos políticos, nós contrariamos religiosos, você sabe que eu estou falando, me referindo, nós contrariamos também o empresariado, sim ou não? Quando nós compramos a Record, nós estaríamos o quê? Colocando alguma coisa que iria contrariar o monopólio da comunicação desse país. Essa é a realidade. E você sabe, quando alguém começa a desenvolver, crescer, alguém vai perder. Sim ou não? Se eu ganho você para Jesus, o diabo vai perdê-lo. Ele não tem interesse nisso. Ou você acha que ele vai ficar de braços cruzados? Então, na política é a mesma coisa. Você vê que nessa eleição passada, o Papa interferiu. Vote no Serra. Foi ou não foi? Conclamando toda a igreja católica para votar no Serra. Mas o povo, que agora já não come mais na mão dos padres, o povo que está conhecendo a verdade, então optou pela Dilma. Mas, por que isso? Porque o evangelho está sendo levado para o Brasil. Então, o número de católicos está caindo, o número de evangélicos está subindo. Isso não agrada a Igreja Católica, isto significa que não agrada todos os seus sócios, todos os seus, sabe como é que é, né? Aqueles que estão mancomunados com ela. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, você vê que é política, religiosa e empresarial. Então, nós estamos atacando em todas as frentes. Todas as frentes. É óbvio, quem é o mentor disso tudo? Sou eu. Então, você há de convir que essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que ser presa, essa pessoa tem que ser desmoralizada perante a opinião pública. É a única forma que eles acham que vão fazer destruir. Só que a coisa virou o contrário. Quer dizer, aquela perseguição, aquela tribulação porque nós passamos, aquele inferno porque nós vivemos, isso só serviu para fazer eu ser, como se diz, imune às demais perseguições que viriam lá na frente. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Você quer matar barata, você usa o mesmo remédio, bota lá, vai matando barata, mas você pode ter certeza, a outra geração de barata que vier nascer, vai estar imune àquele remédio que você bota. Pode dar o remédio que quiser, ela está imune. Por quê? Porque levou tanta... Os pais dela foram... Está entendendo o que eu estou falando? Então Deus permite que nós sofremos tribulações. Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 5, que nós não devemos nos gloriar apenas por sabermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas por também nós devemos nos gloriar pelas tribulações, porque as tribulações é que nos fazem crescer, desenvolver a nossa capacidade de defender a nossa fé. Só para você ter uma ideia a respeito disso, quando os Neros perseguiam a igreja cristã,
Quando Nero perseguia os cristãos, os convertidos, e os matava na arena, colocava fogo, o que esses cristãos faziam? Ao invés de gritar misericórdia, eles cantavam louvores a Deus. Ora, quando eles estavam pegando fogo e cantando louvores a Deus, o que aconteceu? A conversão era mais maciça. Aquela multidão que estava assistindo ficou decepcionada, porque queria ver choro, queria ver lágrima, queria ver lamentos, queria ver a pessoa sofrer lá, gemer. E ao contrário disso, as pessoas estavam adorando a Deus, mas gemendo por dentro da dor que estavam sentindo. Então, isso provocou o quê? Uma conversão maciça no Império Romano. Então o diabo ficou irritado. Então o que o diabo fez? Então tem. Vou dar outro jeito. O diabo então arrumou uma forma de converter o Império Romano através de, deixa eu ver se eu me lembro do sujeito, Domiciano, não, foi um desses imperadores, Constantino. Valeu, obrigado. Constantino então saiu numa batalha e o diabo fez aparecer a história diz que é uma cruz, e dizendo assim: com este sinal vencerás. E Constantino venceu aquela batalha acreditando naquele sinal, o sinal da cruz. Quando ele venceu, ele voltou para o seu palácio e determinou que a igreja cristã agora deixaria de ser perseguida, e ele passou a ser cristão. Mesmo assim, ele mandou matar a mãe dele, mandou matar a filha, é um desgraçado. Ele mandou matar a gente mais querida, mas mesmo assim, ele oficializou a igreja cristã. Então, aqueles que eram perseguidos e que geravam pessoas para o reino de Deus, agora tinham as benesses do Estado, os favores do governo. E aí nasceu a igreja romana. É isso aí. Nasceu a igreja católica. Porque se você não pode vencer o seu inimigo, não é o ditado lá? Torne-se o quê? Aliado dele. Então o diabo, olha, deitou e rolou. A igreja, a partir daquela conversão satânica, entrou na idade das trevas. Acabou. Se você é cheio do Espírito Santo, se você realizar todos os seus sonhos hoje, você está perdido. Você está perdido. Se eu realizar todos os meus sonhos hoje, se bem que os meus sonhos são diferentes, não são pessoais, mas os sonhos que você vem realizar 100%, vai obrigá-lo a fazer o quê? Relaxar na fé. E aí você vai começar a ter uma fé mais fria, mais sem dependência de Deus, porque enquanto você está com problema, você está aqui buscando, sim ou não? É isso que acontece com a gente. Nós temos que ter sempre um tubarão no nosso aquário, para não dormir nunca, porque se a gente dormir, então o tubarão tem que ficar ali o dia inteiro Você tem que ter um tubarão. Então, quando você vem reclamar, olha, meu problema é sentimental, meu problema olha, financeiro, meu problema é esse. Vamos orar. E não pode orar de forma que fique livre de todos os problemas, não, porque você está perdido. Então, a gente tem que... Até porque Deus nem permite isso. Por isso que ele diz lá, o pão nosso, o quê? De cada dia nos dai hoje. Amém, pessoal? Então, você está enfrentando problemas na sua fé, enfrentando problemas, etc. Graças a Deus.
Porque se não fossem os seus problemas, você não estaria aqui. Sim ou não? É ou não é? Se não fossem os nossos problemas, nós não estaríamos, chegaríamos até ao Senhor Jesus. Mas, voltando aqui à nossa... Você entendeu a história, né? Um pouquinho da história, não entendeu? Da necessidade dos problemas? Os problemas não são para desgraçar em você. Os problemas que você e eu, que nós enfrentamos, são para que nós venhamos crescer na fé. Crescer na fé. Para que a gente possa, então, ficar mais maduros e podermos enfrentar outros problemas lá na frente, que nós vamos enfrentar. Por isso, Jesus fala ao vencedor. Então, agora eu me lembrei o que eu ia falar. Dentro desse contexto da fé, ou dentro do contexto da fé cristã, nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos se permanecermos fiéis. Amém? O que o diabo faz? Qual é a tática de Satanás? Você está na fé, você está cheio do Espírito Santo, mas ele arranja problemas para você. Ele arranja problemas que procurem atingir o cerne do seu ser, da sua alma, do seu coração. O problema maior seu. E você então, por conta dessa situação, desse problema, dessa dor, você acaba, eu não sei, não posso dizer que acaba, mas há pessoas que acabam focando a sua vida naquele problema e perdem o foco na sua salvação. Eu, quando falo em salvação, minha gente, eu penso no livro da vida e nos livros que têm os nomes das pessoas que serão condenadas à segunda morte. É muito triste, é muito terrível. Só em pensar. Tudo que você puder fazer para manter a sua salvação, tudo, todo sacrifício, negar-se a si mesmo, viver o resto da vida. Eu vou ser sozinho, eu vou ficar para a titia. Você pode ficar para a titia, pode ficar para a vovó, pode ficar para a bisavó, pode ser o que for, mas vai guardar a sua salvação? Amém. É melhor você ficar para a vovó, ou vovô, o meu vovô, do que do que você perder a coisa de mais valor que você tem, que é a sua salvação. Você não tem ideia do que significa a sua salvação. Você não tem ideia. Eu disse hoje pela manhã, eu amo a minha família, a minha esposa, minhas filhas, meus filhos, mas eu não coloco em risco a minha salvação por nenhum deles. Nem eles colocam a salvação deles em risco por minha causa. Digamos, hipoteticamente, se Jesus aparecesse aqui agora e dissesse assim: olha, é você ou a sua filha que vai ser salvo? Eu vou dizer: sou eu. E se ele falar para minha filha: é você ou seu pai que vai ser salvo? Então sou eu que quero ser salvo. Você ouviu o que eu falei? É isso mesmo. Você pensa que Jesus falou: aquele que amar pai, mãe, filho, marido, mulher, etc, etc, mais do que a mim, não é digno de mim? Você acha que aquilo ali foi apenas uma
uma atração, querendo atrair o amor para ele. Não. Está falando de salvação eterna. Então, tudo que você fizer para você vencer, vale a pena. Se você tiver de perder tudo para vencer, para ser um salvo, então que perca tudo. Amém, pessoal? Porque não tem nada mais valioso do que a sua salvação. Se não fosse isso, eu não colocaria tudo o que eu tenho à disposição de Deus, porque os meus filhos não vão receber nada. Não vão receber. Nada, absolutamente nada. Nada. Tudo vai ficar para o Evangelho. Amém, pessoal? Portanto, eu sou igual você. Não pense que o Bispo Macedo é um milionário. Para eles, os bobos lá fora, eu sou realmente milionário. Mas nós estamos aqui na mesma situação que vocês. Por quê? Porque eu creio nessa palavra. Jesus disse que o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora sim, vamos entrar no capítulo 6. Vamos abrir os selos, ou melhor, abrir os selos, meditar na abertura dos selos. Falamos muito de vencer, não é verdade? Então, agora veja no capítulo 6, primeiro versículo, diz assim: vi quando o Cordeiro, quer dizer, Jesus, abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Soltou, venha. Versículo 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu, o quê? Vencendo para vencer. Olha aí o verbo vencer novamente. Olha aí o verbo vencer novamente. Porque os cristãos que forem fiéis até o fim, quer dizer que vencerem, que permanecerem, que perseverarem, esses herdarão o que já está prometido. Jesus venceu, esse já venceu, mas nós temos que vencer a cada dia. Cada dia nós temos que matar o nosso leão. Mas aqui, quando abre o primeiro selo, fala de uma pessoa sentada num cavalo branco, o cavaleiro sentado no cavalo branco, com um arco. O que é o arco? O que significa o arco? O que você imagina quando alguém tem um arco? Quando você, aqui não tinha, né? Senão ele diria assim, olha, eu vi mas se fosse hoje, João teria visto assim, diria assim, olha, eu vi e eis um Maserati, né? E um motorista no Maserati, ou na Ferrari, e ele tinha uma arma na mão, um revólver na mão, um 45, sei lá, uma R15, sei lá. Entende o que eu estou falando? E ele saiu, foi-lhe dado uma coroa. O que significa coroa? Autoridade. Então, o arco é uma arma. A coroa, autoridade. E saiu vencendo para vencer. Não está dizendo aqui, saiu vencendo e venceu, como no caso de Jesus. Jesus venceu, está definido lá, venceu, acabou. Os cristãos, o quê? Que vencerem, eles então
tomarão posse disso, tomarão posse daquilo, etc, etc, etc. Mas que vencerem, que permanecerem fiéis. E quem morre na fé cristã de verdade, esse já garantiu a sua salvação, o seu nome escrito no livro da vida. Agora você pode entender porque eu até gostaria de morrer o mais rápido possível, porque se eu estou salvo hoje, então vou embora de uma vez, estou garantido a minha salvação. Mas quem não tem certeza da sua salvação tem medo. Obviamente tem medo. Tem medo por quê? Porque não tem certeza, não sabe para onde vai. E tem razão de ter medo, por quê? Porque não está salvo. Tem razão. Porque não está salvo ainda. Mas agora esse elemento aqui, essa pessoa, esse cavaleiro montado no cavalo branco, quem é ele? Essa é a pergunta. Ele saiu vencendo para vencer, não significa que venceu. Ele está em processo de quê? Para a vitória, mas não significa que venceu. Apenas recordando aí que o Santos jogou com o Flamengo, estava ganhando, sei lá, de enxurrada, 4 tal, e o final do jogo, o Flamengo virou, foi 5-4, não foi isso? Quer dizer, eu não estou alegre por isso, não, mas estou mostrando apenas que não está garantido. As igrejas por aí, elas pregam o seguinte: você aceitou Jesus como Salvador, pronto, você está salvo. Naquele momento a pessoa está salva. O problema é que ela não vai morrer naquele momento. A exemplo do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, em princípio, estava praguejando contra Jesus, mas depois de ver os sinais de poder de Deus, ele reconheceu que Jesus era o Salvador e ele disse na sua última oração: tem compaixão de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim quando estiveres no teu paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, ele foi salvo naquele momento. Não foi batizado com o Espírito Santo, não foi batizado nas águas, não foi membro de igreja, não pagou dízimo, não deu oferta, não deu nada. Foi na hora final. Ele foi salvo pelo gongo. Então você aceita Jesus agora e morre, você é salvo agora. Você vai direto para o céu. Se morrer, você vai direto para o céu. Agora, o problema é que você vai viver. E aí você vai enfrentar os problemas, as dificuldades, as situações, as tribulações. E nem todos suportam, nem todos aguentam. Lembro que na parábola das 10 virgens, Jesus fala de 10 virgens. As 10 virgens eram pessoas que foram purificadas pelo sangue de Jesus. Mas dentre aquelas 10 virgens, quantas entraram? A metade, 5. Só 5. Em outras palavras, dentre os que estão na fé, os que são salvos, 5, ou melhor, a metade vai, a outra metade fica. Você vê que para ser salvo, minha amiga, meu amigo, é a maior dificuldade que tem. O difícil não é você conquistar, o difícil é você manter a sua conquista. Esse que saiu para vencer, ou vencendo para vencer, nós acreditamos que seja o Papa. Porque a Igreja Católica, ela vem vencendo, vem operando em todo o mundo desde Constantino, e dominando os povos, e dominando as mentes, e dominando as pessoas, e fazendo as pessoas acreditarem em fantasias, porque a imagem de Maria, José e o menino não tem nada a ver com a Bíblia.
Nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com Nimrod. Tem a ver com Nimrod, que você vai ver lá no início, em Gênesis. E fala de Nimrod, que foi valente caçador. Não é verdade? Foi o tal que também edificou a Torre de Babel. E foi ele que foi morto, mas antes de morrer, ele teve relações com a sua mãe. Teve relações com a sua mãe. E nasceu um filho, mas com o nascimento do filho, ele já tinha morrido. Então, ela, a mãe dele, dizia que ele havia reencarnado no filho. Então, a Maria, que eles dizem que é Maria, não é Maria, não. Semíramis, mulher e mãe de Nimrod. Então, quando você coloca a árvore de Natal e ilumina, que beleza! Aquilo ali simboliza o paganismo que começou lá no Gênesis, com Nimrod, a sua mãe Semíramis e o seu filho. E a Igreja Católica leva as pessoas, coitadinhas, que são cegas, não têm entendimento, não conhecem a palavra de Deus, a adorarem essas imagens que não têm nada a ver com a fé bíblica. Porque aqui no Brasil, a padroeira é quem? Quem? Aparecida, não é isso? Não é isso? Mas lá no Japão não é Aparecida, é outro. E no México, quem é lá no México? Guadalupe. E cada lugar é uma santa de acordo com os costumes do seu povo. Ora, se fosse a Virgem Maria, então seria a Virgem Maria aqui, na China, no Japão. É só questão de inteligência. Sim ou não? É questão de inteligência. Então, a Igreja Católica vem vencendo politicamente, economicamente, enfim, de todas as formas possíveis. Ela que promoveu as guerras, grandes guerras, as maiores guerras na história da humanidade, ela foi conivente, foi ela que promoveu. Você não entende o que nós estamos falando, mas se você lesse um livro de um rapaz chamado Alberto Rivera, um espanhol, que foi jesuíta, estudante, enquanto ele era estudante do Jesus, como jesuíta, ele entrou lá dentro do Vaticano, nos porões do Vaticano, onde existe a maior riqueza, a maior biblioteca do mundo, está lá. Toda a história da humanidade está lá. Mas ninguém é permitido entrar. Mas ele, como jesuíta, entrou e tomou informações. E ele conta no seu livro as histórias que tinha. Ele foi feito jesuíta para destruir o trabalho da igreja evangélica. Ele e mais algumas freiras entraram em universidades evangélicas lá nos Estados Unidos e corrompiam os rapazes. Elas corrompiam os rapazes e ele corrompia as meninas. E destruía assim a fé cristã no seu nascedouro. Se você quiser maiores informações,
existe um site, existe uma biblioteca, ou melhor, uma empresa que trabalha com os livros desse rapaz, Alberto Rivera. Ele já morreu, eu conheci. Então, muitas informações que nós temos, nós recebemos dele. E ele foi assassinado por conta de ter se convertido ao cristianismo e então colocou tudo para fora. Você pode entrar num site chamado TIC Publications. Se você quiser, entra nesse site, lá você vai encontrar informações a respeito dele, Alberto Rivera. Você vai ter informações maravilhosas, magníficas, do porquê dessa fé chamada fé católica. Então, esse cavalo branco e o cavalo branco, você verifica que o Papa não se veste de preto, ele se veste de branco. Sim ou não? Sim ou não? E ele anda com arco também, sim ou não? Sim ou não? Você verifica direitinho o que ele faz. Sim ou não? Sim ou não? Os padres pedófilos que fizeram e fazem algazarra no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil, mas ninguém fala nada, porque eles têm medo, porque eles controlam a justiça, na sua maioria. Então, é difícil ouvir a rede de esgoto falar sobre o que eles falam, o que eles fazem. Mas eles ficam impunes, não acontece nada, fica tudo por isso mesmo. E diz que é a igreja. Saiu vencendo, mas venceu? Nunca vai vencer. Nunca, porque o nosso Deus é de justiça. Ele jamais vai permitir que a mentira vença a verdade. O teu Senhor, o teu Salvador, é o Senhor Jesus. Você não precisa da Maria, nem do Joaquim, nem do Santo Antônio, nem do Bispo Macedo, nem de ninguém para chegar diante do trono de Deus. Você precisa da sua fé. A sua fé exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de ninguém para chegar até Deus. Você não precisa merecer para chegar diante de Deus. Você só precisa de si mesmo. Eu queria fazer uma oração para as pessoas que estão aqui e que não têm certeza da salvação. Você não tem certeza da sua salvação. Eu não estou perguntando se você tem certeza de ter recebido o Espírito Santo. Eu estou falando, você tem certeza da sua salvação? Não. Então, se você quiser, nós estamos prontos para orar para você. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que deixar a sua vida velha para trás. Para você entregar a sua vida, você tem que perdê-la, obviamente. Ninguém pode entregar a vida e mantê-la ao mesmo tempo para si. Se você quiser agora entregar a sua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar para você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você não tem certeza da sua salvação. Você quer ter o seu nome inscrito no livro da vida. Quando nós falamos assim do trabalho da Igreja Católica, nós não somos contra os católicos, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, nós trabalhamos para eles. Porque eu também era católico. Mas quando nós falamos essas coisas, essas verdades, é para tentar abrir os seus olhos. Porque só a verdade pode libertá-lo. Amém? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço que nesse instante, meu Pai,
o espírito do temor venha sobre essa gente. Porque eu sei que nesse momento ela entrega a vida para ti. Mas isso ainda não é suficiente. Ela tem que renunciar à vida velha. Ela tem que deixar a vida errada, para que ela possa conquistar a tua salvação. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, venha inscrever os nomes delas no livro da vida, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Receba o livramento, minha amiga, meu amigo. O perdão do que você foi, do que você fez, do que você era. Não importa a sua vida até aqui, mas o que vai ser daqui para frente. Em o nome do Senhor Jesus. Sim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Eu, no seu lugar, se eu estivesse no seu lugar, eu gostaria de ser batizado hoje mesmo. E daqui a pouquinho nós vamos ter o batismo nas águas. Se você quiser, nós damos uma roupa para você vestir, você é batizado. Não pode perder essa oportunidade. Amém? Espírito Santo, meu Deus, como é bom te servir, meu Pai. Como é bom, como é glorioso saber que o Senhor ouve a nossa oração. E não apenas a minha, meu Pai, mas o Senhor ouve a oração de todos os que te invocam na sinceridade. Então há pessoas aqui que vêm buscando a tua presença. Sabe, Jesus, o Senhor conhece as pessoas que têm feito jejum de Daniel, que têm empenhado a sua vida para receber o teu Espírito. E é como mesmo, o Senhor mesmo disse, o senhor se lembra como o Senhor falou, se o Pai, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então as pessoas que têm pedido o Espírito Santo, que ainda não receberam, vem aqui à frente agora. Venham receber o Espírito Santo. Você tem pedido o selo, o batismo com o Espírito Santo? Venha recebê-lo aqui agora. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. As coisas de Deus são simples. Amém? As coisas de Deus são simples, simplíssimas. Quanto mais simples você for, mais forte, mais poderoso você é em relação a Deus. Amém? Você não tem que sentir a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele simplesmente chega dentro do nosso ser e faz a gente receber a paz, a certeza da presença dele. Amém. O Espírito Santo ele traz a paz com a certeza da presença dele. A paz com uma certeza, uma convicção. Amém. Entende o que eu estou falando? Então você não fique preocupado em sentir alguma coisa. Porque eu não quero nem música, para que você não venha misturar sentimento com a fé. E você tampouco deve ficar preocupado em falar em língua estranha.
Você pode falar agora, mas também pode receber o batismo com o Espírito Santo e não falar. E falar mais tarde. Falar amanhã, depois da manhã, semana que vem, ou mês que vem, não importa. O que nós queremos é que você receba o Espírito Santo e não que fique a falar em línguas ou preocupado com as línguas. Compreende o que eu estou falando? O dom de línguas é um dom, mas o batismo com o Espírito Santo é uma certeza. O que você quer? Você quer o dom ou quer o batismo, a certeza? Então, quem dá essa certeza é o próprio Espírito Santo. Amém? Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você tem pedido? Tem pedido? Sim ou não? Então, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo aí agora. Receba agora. Receba o Espírito do Altíssimo. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Receba o Espírito Santo. Ele está aí. Ele desce sobre você. Ele vem sobre você. E ele te dá certeza que está aí. E as demais pessoas sejam renovadas. Receba o renovo do Espírito Santo. Mas todos sejam cheios do Espírito Santo. Jesus, meu Senhor, a obra não é minha. A obra é tua, meu Pai. A igreja não é minha. A igreja é tua, meu Senhor. É um trabalho seu, do teu Espírito. E o Senhor sabe, meu Pai, que nós precisamos que essas pessoas tenham o teu Espírito para nos ajudar a ganhar almas para ti. Então venha capacitá-las para isso. Venha enchê-las da tua força, do teu poder, da tua presença. Porque o Senhor prometeu, e a gente não pode ficar esperando tanto tempo para receber essa promessa. Então venha sobre elas agora, sopra o teu Espírito sobre elas agora, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Ah, meu amigo, minha amiga, receba o Espírito Santo, fale com Deus aí onde você está, glorifique a Deus aí onde você está. Não se preocupe em falar em línguas. Não peça nada a Deus. Não peça pelo seu ente querido. Não peça por ninguém. Agora você louve a Jesus. Esse é o segredo. Quando você o adora, então, quando você não tiver mais palavras para adorá-lo, então você começa a falar palavras que você não entende. É o Espírito Santo que te deu o dom. Sim, isso mesmo. É assim que acontece. A gente adora, a gente louva, a gente exalta o nosso Salvador. E quando não há mais palavras, então o Espírito Santo nos dá o dom de línguas. Isso. Mantenha-se nesse louvor, minha amiga, meu amigo. Mantenha-se nessa adoração, nesse espírito de gratidão. Nós vamos cantar um hino, mas você não tem que cantar também. Se você sentir vontade de cantar, então cante. Se você não quiser, continue orando, adorando a Jesus. Fique à vontade. Mas eu vou cantar. E se você quer, se você acha que deve, então cante. Se você acha que deve continuar adorando a Jesus, fique à vontade. Eu adorarei ao Senhor da minha vida.
que me compreendeu sem uma explicação. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de gozo. Espírito como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de gozo. Meu Senhor querido e amado, quem pede o teu Espírito, meu Pai, não merece nada, nem tampouco quem ora pelo teu povo merece qualquer coisa. Mas nós estamos aqui ministrando a tua presença por conta de uma fé nas tuas promessas. Ninguém merece nada de ti, porque todos nós somos falhos, mas por conta da nossa fé, nós temos o direito de receber o teu Espírito. Então venha sobre essa pessoa. Minha amiga, esqueça o seu passado, esqueça o seu pecado, esqueça. Jesus já te perdoou. Você não tem que ficar preocupado com mais nada. Entregue-se ao Espírito Santo. Mergulhe nas ondas do Espírito Santo. Se entregue, somente se entregue a Ele, de todo o seu coração, e deixe-o tomar posse do seu corpo, da sua alma, do seu ser. Deixe Ele fluir em você. Isso aí. E receba a paz e a certeza do Espírito Santo. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, ao Senhor da minha vida. Eu navegarei, vamos navegar no oceano do Espírito e ali adorarei ao Senhor da minha vida. Espírito ao Senhor que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Senhor da minha vida
Ore para mim, por favor. Você vai ficar aí onde você está. E nós vamos passar no meio de vocês para impor as mãos sobre cada um de vocês. E quando nós impormos as mãos sobre você, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você vai receber. Por quê? Porque